Tudo bem, pessoal? Então, bem-vindos ao 3D Concursos. Vamos dar início aqui à nossa live, né, pelo Face. O nosso objetivo aqui hoje é fazer uma revisão objetiva. Eu não vou trazer nenhuma questão, até porque nessa fase final que você está se preparando, a ideia, na verdade, é consolidar conhecimentos e absorver alguma coisa nova que você não saiba. Então, em nenhum momento eu vou dizer que, revise isso, faça aquilo. Não. Na verdade, eu vou dar um recado do que a gente nota como professor que caiu nas últimas provas e que a gente acha que pode cair de novo na próxima prova que vai ocorrer agora domingo que vem. Tá bom? Então, vou passar aqui nossos slides. Então, revisão TCE Paraná, AF para todos os cargos. Esse material aqui, esse material, eu vou colocar esse material no site, no meu grupo de dicas, tá? Grupo de estudos do Pacelli, AFA e Contabilidade Pública. Depois da live eu vou colocar o link do grupo e aí você pode baixar esses slides lá, tá bom? Primeira coisa que eu tenho para dizer, revisão, que pode ser que caia na sua prova, é a competência para legislar sobre matéria orçamentária. Então, na sua prova está sendo cobrado direito financeiro, também conhecido como direito orçamentário. O que é que você precisa saber? Reforçar esse entendimento. Que a competência para legislar sobre matéria orçamentária é uma competência concorrente. E como é que funciona na competência concorrente? A União compete legislar sobre normas gerais e os estados competem legislar de forma suplementar. Caso a União seja omissa, e a União vem sendo omissa em algumas leis, os estados podem exercer a competência plena. Aí eu vou dar um exemplo que é bom você saber na prova. Não existe a lei complementar, certo? Tratada no artigo 65, parágrafo 9º, inciso 1. Que lei é essa? Deveria ser a lei complementar, que deve tratar sobre prazos, conteúdo, vigência, estrutura, forma do PPA, LDO e LOA. Devido a essa ausência dessa lei complementar do artigo 65, parágrafo 9º, inciso 1, a Lei 4.320 ela foi recepcionada como lei complementar. Então, a Lei 4.320 ela é formalmente ordinária e ela é materialmente complementar. E é bom você lembrar, saber, e caso isso caia na sua prova, você tem que acertar que não existe um modelo de lei complementar que trate sobre conteúdo, forma, vigência, prazo, certo? Forma de elaboração do PPA e da LDO, certo? A Lei 4.320 ela supre, em grande parte, a LOA, mas ela não resolve todos os problemas. Então, essa é a primeira dica aí. Então, aqui estão os slides que eu vou subir depois. E é isso aí. O próximo tópico, que a gente vai demorar mais um pouquinho aqui, são os princípios. Então, nos princípios, o que é que acontece? A gente tem aqui vários princípios. Eu vou passar princípio por princípio e vou dar aqui alguma dica geral. Vamos começar pelo primeiro. Princípio da unidade, que isso aqui é uma questão com certeza que deve cair na sua prova. Então, o que é que diz o princípio da unidade, também conhecido como princípio da totalidade? A LOA é uma só. Apesar da LOA ser uma só, a cada exercício você tem 3 orçamentos dentro de uma única LOA. Que 3 orçamentos são esses? Orçamento fiscal, seguridade social, investimento. Esse princípio ele não tem exceção. Próximo princípio. Princípio da anualidade. Aí eu vou tratar aqui uma coisa interessante. O princípio da anualidade, ele diz que o orçamento deve coincidir com um exercício financeiro. Estou falando isso por quê? Porque eu vou dar um exemplo, e isso já foi cobrado em prova. Os Estados Unidos eles seguem o princípio da anualidade. Só que o princípio da anualidade nos Estados Unidos quer dizer o quê? Que o orçamento é executado dentro de um ano. Só que o exercício financeiro dos Estados Unidos não coincide com o ano civil. Ele é do dia 1º de julho até o 30 de junho do ano subsequente. O ano fiscal é diferente do ano do Brasil, que começa no dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro. Então, o princípio da anualidade, a rigor, ele diz que o orçamento deve ser de um ano, mas ele não diz que deve coincidir com o exercício financeiro. No caso brasileiro, coincide, mas existem países que seguem o princípio da anualidade e que não coincide. Uma outra coisa que você deve saber sobre o princípio da anualidade no caso brasileiro é que a regra é o seguinte: o orçamento que você autorizou para determinado exercício, ele só pode ser utilizado naquele exercício. Só que tem exceções. Os créditos especiais extraordinários que você abrir nos últimos 4 meses, você pode reaproveitá-los no outro exercício, desde que você não tenha gasto ele. Se você gastou, como você já está revisando, se você gastou, isso vai virar restos a pagar, se você não tiver pago. Se você não gastou, você pode reabrir no outro ano, beleza? Vamos falar agora sobre o princípio da universalidade. O princípio da universalidade diz o seguinte:
O princípio da universalidade diz que todas as receitas e despesas devem constar na LOA. Ponto. Se vier isso na sua prova, todas as receitas e despesas públicas devem constar na LOA, você tem que marcar certo. Porém, você também tem que estar preparado para responder o seguinte. Existem receitas e despesas que não constam na LOA? Existem. Quais são? As receitas e despesas extra-orçamentárias. É isso. Próximo princípio, unidade de caixa. O que diz o princípio da unidade de caixa? Que todos os recursos do ente devem ingressar respeitando o princípio da unidade de tesouraria ou unidade de caixa. No caso da União funciona bem, porque na União todos os recursos da União devem entrar na conta única. Isso está no decreto 93872 de 1986. Beleza? Princípio da exclusividade. Esse é muito interessante e eu vou explorar ele um pouquinho aqui da seguinte forma. O que diz o princípio da exclusividade? Não pode ter matéria estranha na LOA. Existem duas exceções. Essas duas exceções, lá no fundo, elas têm a ver com previsão da receita e fixação da despesa. Só que elas são consideradas exceções. Quais são as duas exceções? É possível incluir um artigo na LOA que diga: está autorizada a abertura de créditos suplementares até determinado limite. É possível inserir um artigo na LOA que diga: é possível contratar operação de crédito, inclusive por meio de aro. Também é possível fazer isso. Certo? Agora, o que é que eu tenho para te dizer ainda sobre o princípio da exclusividade? É o seguinte. Vamos supor que a gente sabe, você está revisando na fase final, você sabe que os critérios de limitação de empenho, pela LRF, ele é uma atribuição da LDO. Aí eu pergunto, será que seria possível incluir na LOA uma matéria desse tipo, uma matéria que é orçamentária da LDO ou que é do PPA, e eu incluir isso na LOA? Resposta, não. Porque na LOA só pode ter um artigo falando de receita e despesa, um artigo autorizando a abertura de créditos suplementares e um artigo autorizando a contratação de operação de crédito até determinado limite. Então, a rigor, a LOA ela deve ter poucos artigos, beleza? Então é isso. Agora vamos falar do princípio da especificação. O princípio da especificação ele diz o seguinte, que não se pode ter que as dotações, não pode ter dotações globais na LOA. É vedado a dotações globais. Só o que é que acontece? Dentro das dotações globais, o que é uma dotação global? Eu vou dar um exemplo. A despesa corrente é uma dotação global. Por que a despesa corrente é uma dotação global? Porque dentro da despesa corrente, ao mesmo tempo, você tem despesa com pessoa e despesa com juros. E o princípio da especificação diz que você deve segregar isso. Só que na prática, existe ou não existe, na prática o que eu digo assim, existem ou não existem exceções ao princípio da especificação? Existem. Quais são as exceções ao princípio da especificação? Os programas especiais de trabalho, que são considerados despesas com investimento, então isso é importante. O PET, que é o Programa Especial de Trabalho, antes de ser um PET, ele tem que ser uma despesa com investimento e toda despesa com investimento tem que ser com despesa de capital. Então, o PET tem que ser despesa de capital. Segunda exceção, reserva de contingência. Então, a reserva de contingência, que é obrigatória na LOA, ela também é uma exceção ao princípio da especificação. Próximo princípio, o princípio do orçamento bruto. O princípio do orçamento bruto não tem exceção e ele diz o seguinte: as receitas e despesas que constarem na LOA devem constar pelos seus totais. Princípio da não vinculação das receitas. O princípio da não vinculação das receitas, ele foi feito para impostos. Ele não foi feito para todas as outras receitas. Então, por exemplo, eu posso ter uma vinculação de uma receita de taxa, de uma receita de contribuição de melhoria, de uma receita de aluguel, de uma receita de operação de crédito. Eu não posso ter, em regra, receitas para vincular impostos. Agora, eu tenho exceções? Tem. Então, você tem 5 exceções que, mesmo para os impostos, eu consigo fazer vinculações. Transferências tributárias constitucionais, despesas com saúde, despesas com educação, despesas com administração tributária e garantias às operações de crédito. Próximo, reserva legal. A reserva legal é interessante porque a regra é a lei. Mas a gente sabe que na matéria orçamentária existem 2 exceções que eu não vou usar a lei. As medidas provisórias para abrir o crédito extraordinário e o decreto que eu uso para abrir créditos suplementares. Beleza? Proibição do estorno. O que diz o proibição do estorno? O proibição do estorno é interessante, ele pode cair na sua prova e ele caiu recentemente na prova do TCE Rio Grande do Norte, então pode ser que caia na sua prova aí do TCE Paraná, que é o seguinte: o princípio da proibição do estorno diz isso, olha, é vedado o remanejamento, a transposição, a transferência de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro. Pronto, sem prévia autorização legislativa. Porém, a emenda constitucional 85 de 2015 diz o seguinte: se o chefe do executivo quiser fazer o remanejamento, transposição e transferência dentro dos projetos de ciência, tecnologia e inovação, revertido a esses próprios projetos, ele pode fazer isso por ato próprio, ou seja, por decreto. Então, cuidado com isso aí. Os próximos princípios são fáceis. Publicidade tem que ser publicado, transparência tem que ser dado acesso ao cidadão, clareza, linguagem cidadã, exatidão, rigor técnico na elaboração,
Uniformidade tem que permitir a comparação. E o equilíbrio é interessante. O princípio do equilíbrio tem o princípio do equilíbrio lato sensu. O que é o princípio do equilíbrio lato sensu? A despesa não pode superar a receita. No Brasil, como é que ele funciona? No Brasil, na Constituição de 88, ele está de forma implícita, ele está de forma indireta, materializado na regra de ouro. E o que diz a regra de ouro? As operações de crédito não podem superar as despesas de capital. Simples assim. E aí o que é que acontece? Tem exceção à regra de ouro? Eu posso quebrar a regra de ouro? Sim, você pode quebrar a regra de ouro, mas para quebrar a regra de ouro você tem que quebrar mediante créditos suplementares ou especiais e com autorização do legislativo por maioria absoluta. Era isso que eu tinha para falar sobre decreto. O próximo item, a gente vai falar aqui sobre os tipos de orçamento. Então, basicamente, você tem o orçamento por objeto, que é o orçamento tradicional, você tem o orçamento de desempenho, você tem o PPBS, você tem o base zero, o novo orçamento de desempenho e o parte. O que é que eu vou te falar? De forma bem simples. Vamos comparar os 4 principais. Quais são os 4 principais que eu acho que pode vir na sua prova? Tradicional, desempenho, orçamento programa e o base zero. Beleza? Tradicional, ênfase ou foco, controle político. Desempenho, ser um instrumento da administração. Programa, ser um instrumento de planejamento. Base zero, ser um instrumento de planejamento. Próxima característica. Dimensões. Qual é a dimensão do orçamento tradicional? Objeto do gasto. Quais são as 2 dimensões do orçamento de desempenho? Objeto do gasto e programa de trabalho. Quais são as 3 dimensões do orçamento programa? Planejamento, programação e orçamentação. Qual é a dimensão do orçamento base zero, que é uma técnica? Ele trabalha com pacotes de decisão. Esse pacote de decisão pode ser os programas do orçamento programa ou pode ser as unidades do orçamento de desempenho. Então, o orçamento de desempenho ele foca na unidade administrativa, por isso que ele é também conhecido como orçamento organizacional, porque ele foca no desempenho organizacional, enquanto o orçamento programa trabalha com programas. O orçamento base zero ele é uma técnica que pode, inclusive, ser alocada, associada ao orçamento programa ou ao orçamento de desempenho. Uma outra dica que eu vou te dar, certo? Cuidado com questões que vão comparar o orçamento programa com o orçamento de desempenho. Essas questões são perigosíssimas. Então, qual é a dica que eu te dou? Muito cuidado antes de marcar errado numa questão de orçamento de desempenho. É mais fácil você marcar certo e errado numa questão de orçamento tradicional e de orçamento programa. Por quê? Porque existe uma tabela no livro do Giacomoni, que você não precisa mais revisar agora, certo? Você vai só revisar aqui comigo, que bate os principais aspectos. Entre os principais aspectos, eu vou repetir aqui e vou dizer para você. Classificação da despesa. A classificação da despesa no orçamento tradicional é unidade organizacional e elemento da despesa. No orçamento programa é a funcional programática. Outra característica. No orçamento tradicional, o controle visava o quê? Avaliar a honestidade dos agentes públicos. Enquanto no orçamento programa, o controle visa avaliar a eficácia, eficiência e efetividade dos agentes dos programas, né, a partir desses indicadores. Então, basicamente é isso. Próximo. Aqui eu vou falar da LOA, da LDO e do PPA. A única coisa que eu vou dizer aqui, bem simples, é o seguinte. Sobre PPA, questões batidas de prova. A regionalização do PPA é obrigatória, certo? No PPA você vai ter tanto despesas correntes quanto de capital, mas você não vai ter todas, certo? Porque você não tem os programas especiais, os programas de operações especiais não estão no PPA, então você não tem todas as despesas orçamentárias no PPA, isso é outra dica. E os programas nacionais, regionais, setoriais devem ser sempre compatíveis com o PPA vigente, beleza? Sobre a LDO, o que é que eu tenho que te dizer? A cada 4 anos você tem um PPA, só que todo ano você tem uma LDO, porque todo ano essa LDO tem que orientar uma LOA. Então isso é importante. Enquanto em 4 anos você vai ter um PPA, em 4 anos você vai ter 4 LOAs e 4 LDOs, porque sempre a LDO tem que orientar a LOA do exercício subsequente. Basicamente é isso. Sobre créditos adicionais. Os créditos adicionais, o que é que eu tenho para te dizer? São 3. Os créditos adicionais são o suplementar, especial e extraordinário. No crédito suplementar, ele reforça a dotação. No especial, ele cria uma nova dotação. E o extraordinário se destina a atender despesas urgentes e imprevisíveis. Certo? Cuidado, porque se vier assim na sua prova, o crédito extraordinário deve atender sempre despesas urgentes e imprevisíveis, gabarito, certo? Se vier assim na sua prova, o crédito extraordinário somente pode atender despesas como guerra, comoção interna e calamidade pública. Errado. Porque pode ser que tenha uma situação urgente e imprevisível que não seja caracterizada como guerra, comoção interna ou calamidade pública. Por exemplo, uma crise cambial.
Pode ser que numa crise cambial, que não é guerra, comoção interna ou calamidade pública, seja necessário abrir um crédito extraordinário para ajudar os bancos públicos, por exemplo. É possível fazer isso. Uma coisa interessante, considerando que você vai fazer uma prova de nível estadual, o que é que você tem que estar ligado? Você tem que estar ligado no seguinte, no âmbito federal, o crédito especial, na hora que ele é aberto por lei, automaticamente ele já está aberto, ele não precisa de um decreto. No âmbito estadual, de acordo com a Lei 4.320, como é que funciona? Primeiro você autoriza o crédito suplementar especial por lei, para depois ele ser aberto por decreto. Então, cuidado que na sua prova pode vir isso, e que está certo. Os créditos especiais e suplementares são autorizados por lei e abertos por decreto? Gabarito, certo, porque é o que está na Lei 4.320. Próxima questão, próxima dica. Ciclo orçamentário. O ciclo orçamentário tem essas 4 etapas aqui, isso aqui é batido de prova, mas cuidado. Pode ser que na sua prova seja cobrado o ciclo orçamentário ampliado, que é o ciclo orçamentário de 8 etapas. Você está vendo que no ciclo orçamentário de 8 etapas, você tem a primeira e segunda etapa com o PPA, a terceira e quarta etapa com a LDO, e a quinta até a 8ª etapa é igualzinho esse aqui. Ó. É igual esse aqui. Então, o que é que eu tenho para te dizer? Se na sua prova vier o ciclo orçamentário de 8 etapas, marque certo. O ciclo orçamentário de 4 etapas, marque certo. Beleza? Não marque errado porque é 4 ou 8. Marque certo em ambas as situações, tá bom? Outra dica agora, que é uma dica que eu acho importante. Emendas. Uma emenda para ser aprovada à LOA, no âmbito federal, e que também vale para o âmbito estadual e municipal, uma emenda para ela ser aprovada à LOA, ela deve ser sempre compatível com o PPA e com a LDO. Além disso, essa emenda ela deve indicar fonte de recursos, mediante fonte de recursos. Esses recursos podem vir de 2 direções. Eles podem vir de anulação de dotações e eles podem vir de erros e omissões, que aqui vai ser a reestimativa da receita. Então é possível o legislativo reestimar a receita no projeto de lei orçamentária anual? É possível mediante erros e omissões. Beleza? E aí a segunda dica. Segunda forma, mediante anulação de dotações. Só que tem despesas que não podem ser anuladas. Quais são as despesas que não podem ser anuladas? Despesas com pessoal em cargos, despesas com serviço da dívida e despesas com transferências constitucionais. Esse é o primeiro tema. Ainda sobre emendas, é importante a gente saber que tem emenda constitucional 86. A emenda constitucional 86 ela criou a situação do orçamento impositivo. Só que esse orçamento impositivo ele é limitado. Ele representa menos de 1% de toda a LOA. Na verdade, ele representa 1,2% da receita corrente líquida. Aí eu quero te dar um alerta que caiu recentemente na prova do STJ 2015, que é uma pegadinha, que é o seguinte, ó. Na segunda etapa da LOA, o 1,2% da receita corrente líquida vai ser calculado com base no PELO 2015. Então, imagine que a gente está no PELO 2015. Na segunda etapa da LOA, 1,2% é no PELO 2015. Na terceira etapa da LOA, o 1,2% é com base na receita arrecadada em 2014. Então isso é importante, pessoal. Então na hora da segunda etapa da LOA, as emendas individuais elas são limitadas a 1,2% da receita corrente líquida do PELOA que está sendo avaliado. Depois que a LOA é aprovada e a gente começa a execução no outro exercício, o 1,2% da receita corrente líquida é com base na receita corrente líquida arrecadada no ano anterior. Muito cuidado com isso aí. Beleza? Outra coisa interessante. Esse 1,2% na execução, ele não digamos assim, absoluto. Então isso pode cair na sua prova. Ou seja, o orçamento ele é impositivo até certo momento. Se tiver algum impedimento técnico ou legal, nesse caso, o orçamento, no caso das emendas individuais, eles deixam de ser impositivos e passam a ser autorizativos. Beleza? Agora vamos falar um pouco sobre classificação da receita e da despesa. Aqui eu trouxe a visão geral da classificação da receita e da despesa. Quanto aos tipos de ingresso, orçamentário e extra. Quanto à natureza econômica, corrente e capital. Lembrando, como você vai fazer uma prova do Estado, é bom você saber 2 coisas. Que até 31 de dezembro de 2016, pensando no Estado, ainda está valendo quanto à classificação da natureza, o COERAS, que é categoria econômica, origem, certo? Espécie, rúbrica, alínea e subalínea. Para o Estado, até 31 de dezembro de 2016 está valendo isso. Para a União, não está valendo mais isso. Para a União agora é COEDIT. COEDTD, vários 3 Ds e um T no final. Como é que funciona o COEDIT? O COEDIT é categoria econômica, origem, espécie, detalhamento da receita e tipo de receita.
Então mudou. Cuidado isso na prova. Porque se a questão falar sobre a união, não é mais coeras. Se a questão falar sobre a classificação da natureza no estado ou no município, aí vai ser o quê? O coeras. Isso é uma dica importante. Fonte. A fonte ela pode ser ordinária ou vinculada. Só um dado. A maior parte das nossas fontes são vinculadas. O nosso orçamento ele beira 90% de recursos vinculados. Certo? Uma dica. Como é que eu vou identificar na prova o que é vinculado e o que não é vinculado? Se não for vinculado, se for ordinário, vai usar o código 00 no detalhamento da fonte. Então, a classificação por fonte ela tem o grupo fonte e a especificação da fonte. A especificação da fonte, quando é 00, é porque o recurso é ordinário. Resultado primário. O resultado primário, a receita pode ser primária e financeira. Qual é a receita que entra no cálculo da meta fiscal resultado primário? Apenas a receita primária. Beleza? Por esfera orçamentária, fiscal, seguridade e investimento. Lembrando que esses 4 aqui ó, que eu falei, natureza, fonte, resultado primário, são classificações oficiais, devem vir na LOA, e essas outras aqui não vêm na LOA. Aí você tem a classificação contábil coercitividade, originária e derivada, e a classificação contábil efetiva e não efetiva, e quanto à periodicidade ordinária e extraordinária. Não confundir extraordinária com extra-orçamentário. É diferente, tá bom? E no caso da receita, a gente tem os estágios. Principal dica que eu vou te dar. O estágio do lançamento é um estágio, mas o estágio do lançamento não se aplica a todas as receitas orçamentárias, beleza? O estágio da previsão não se aplica a todas as receitas orçamentárias. O melhor exemplo disso, doação de recursos financeiros de terceiros, beleza? E agora, para fechar a nossa revisão, classificação da despesa. Então a gente tem 9 classificações oficiais e tem 2 classificações não oficiais, essa contábil e quanto ao ingresso, se é orçamentário ou extra-orçamentário, o dispêndio. Então, a classificação oficial você tem a por esfera, a institucional, a funcional, a programática, o IDOC, o idoso, fonte, natureza e resultado primário. São 9 classificações oficiais. Numa questão discursiva, não foi nem de despesa, foi de receita, perguntou-se para falar quais são as classificações oficiais. Muita gente falou só da classificação quanto à natureza. Então, na receita são 4 classificações oficiais e na despesa são 9. Dessas 9 aqui, eu vou passar rapidinho em uma que eu acho mais importante, que é a classificação quanto à natureza. A natureza você vai ter despesas correntes, despesas de capital. Nas despesas correntes, você vai ter pessoal, juros e outras despesas correntes. Dentro das outras despesas correntes, você vai ter, por exemplo, despesas com terceirizados, você vai ter despesas com diárias, despesas com passagens, despesas com transferências, certo? Aí uma dica. Existe uma questão que às vezes cai em prova, que é a questão para pedir para classificar subvenções, auxílios e contribuições. O que é que eu vou te dar? Olha a dica feroz. Subvenções sociais e econômicas sempre vão ser despesas correntes do tipo outras despesas correntes. Despesas, transferências voluntárias, chamadas auxílios, sempre vão ser despesas de capital, podendo ser investimentos ou inversões financeiras. E contribuições. Contribuições são um tipo de transferência que pode ser tanto corrente quanto capital, por isso que não cai em prova normalmente. Beleza? O que mais aqui? A classificação por fonte, ela é ao mesmo tempo a classificação da receita e da despesa, isso já caiu em prova, certo? A classificação funcional, ela é obrigatória para todos os entes da federação, então se cair assim na sua prova, ó, a classificação funcional, que é baseada na portaria 42 de 1999, ela é obrigatória para todos os entes da federação, tem que ser igualzinha? Sim, ela é igual. Outra pergunta, a classificação quanto à natureza, ela tem que ser igual para todos os entes da federação, tem que ser igual. Agora olha a minha pergunta. E a classificação por fonte? A classificação por fonte ela é obrigatória, mas não é obrigada a ser igual. Então a classificação por fonte ela é obrigatória na União, nos estados e nos municípios. Mas os códigos que são usados pela União não são os mesmos códigos que vão ser usados pelos estados e pelos municípios. Então isso é uma dica importante também. Beleza? E sobre as etapas da despesa, então toda despesa ela vai ter que passar pela fixação, ela vai ter que ser empenhada e liquidada. Então, importante, toda despesa orçamentária tem que ser empenhada. Mas nem toda despesa orçamentária precisa ter um documento chamado nota de empenho. Aí vou dar um exemplo. Existem despesas, normalmente a despesa também, ela é emitida apenas para um credor. Só que eu vou dar uma exceção que serve para 2 coisas. Existem despesas que não
Tem a nota de empenho? Existem. Existem despesas que podem ser para mais de um credor? Existem. Que exemplo é esse? Despesa com o pessoal. A despesa com o pessoal, ela não precisa de nota de empenho, mas ela precisa de empenho. E a despesa com o pessoal, no mesmo empenho, você consegue emitir para vários credores, que são todos os servidores públicos. Então vá com isso aí para a prova, beleza? Não vou dar nenhuma dica de, vai estudar isso, vai estudar aquilo. Não, hoje é quarta, a prova é domingo. Aqui é mais uma dica realmente de percepções e entendimentos que eu vi cair em provas recentes, ou que são fundamentais no entendimento da matéria. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Todas as perguntas que vocês fizeram no Facebook eu vou responder ao longo de hoje, amanhã até sábado, tá? E daqui a pouco a gente volta com a revisão de contabilidade pública e, na sequência, a gente volta com a revisão breve também sobre discursivas. Daqui a pouco a gente volta. Valeu!